Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 20 de abril. Eu já estou aqui para começar mais uma semana com você. Agradeço por me receber aí na sua casa e te convido a ficar comigo até às 3 da tarde. E para este começo de semana, gente, eu preparei a seguinte mensagem. Temos que ter em mente que recomeços são possíveis e necessários. Mas isso não significa que voltar do início e apagar tudo que já vivemos um dia, mas apenas seguir a vida e partir aí para frente. O que não deu certo, deixa para trás. Viver é se renovar todos os dias e recomeçar é a forma mais ascendente dessa renovação. Então, bola para frente, estamos todos juntos e unidos neste momento. E eu continuo aqui e convido você para continuar aqui com a gente no Grupo Tarobá de Comunicação, fazendo aí parte das suas tardes, né, do seu dia a dia, muitas informações, notícia e também durante aqui o Vitrine Revista, entretenimento para você que está sempre ligadinho aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada e uma ótima semana a todos nós. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar sobre golpes virtuais. Infelizmente, criminosos seguem agindo e usando o momento da pandemia do coronavírus, né? Eles aí, infelizmente, continuam fazendo vítimas atrás de vítimas. O advogado Wesley Tomaszewski, ele vai estar aqui junto com a gente, vai participar ao vivo e dar dicas de como você não caia nesses golpes. Para você que está acompanhando o nosso programa, você pode participar aqui. Se tiver alguma dúvida durante a entrevista, envie o seu WhatsApp através do nosso telefone 3315-1313. Participe com a gente, é importante você ficar atento a isso, porque infelizmente a bandidagem não dá tempo, mesmo em tempos de coronavírus. Então fique atento aí, toda a atenção redobrada neste momento, principalmente agora que nós estamos a todo momento com um tablet na mão, com um celular, em frente ao computador, todo cuidado é pouco, tá bom? Então se você tiver alguma dúvida, já vai mandando através do nosso WhatsApp 3315-1313. E eu começo o programa fazendo uma atualização sobre o coronavírus aqui no nosso estado e também em Londrina. A Secretaria Estadual da Saúde atualizou os números de coronavírus no Paraná, que registra 987 casos confirmados da doença. 50 pessoas já morreram no estado. Aqui em Londrina, uma mulher de 56 anos faleceu no domingo, gente. Ela estava internada desde o dia 2 de abril e, segundo a Secretaria de Saúde, ela tinha comorbidades que não foram informadas. O município tem um caso confirmado de coronavírus, o nosso município aqui, Londrina, tem 91 casos confirmados de coronavírus e esta foi a 7ª morte. 16 pessoas estão em isolamento domiciliar e 13 internadas. E olha, o negócio é o seguinte, hoje o comércio foi liberado, algumas empresas voltaram a funcionar, né? E o que a gente pôde perceber durante o nosso jornal aqui é que muitas pessoas não estão tomando o devido cuidado. O nosso recado para você é que caso você precise sair, né, ir até algum comércio, fazer alguma coisa na rua, previna-se. O uso de máscara está sendo cobrado aqui na cidade, né, já foi instituído na semana passada, então é muito importante você se cuidar, fazer a sua parte neste momento onde se pede aí total cuidado. Então vamos todos juntos, tá bom? Não fique de fora, gente, desse cuidado que é muito importante, tá? E olha, vamos começar agora o nosso programa aqui. Convido o advogado que já está aqui, porque neste momento de pandemia é necessário tomar cuidado para não cair em fake news, viu? Ou em armadilhas cibernéticas, porque as pessoas realmente, olha, infelizmente tem gente que age de má fé e não tem escolha, né? A bandidagem, como eu disse aqui no começo do programa, eles não dão tempo para nada. Então, é preciso que você fique atento, tá bom? O Dr. Wesley pode entrar aqui, porque essas armadilhas estão acontecendo. Para falar sobre este assunto, o Dr. Wesley Tomaszewski participa aqui com a gente. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, mande a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 3315, tá bom? Doutor, seja bem-vindo aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, Maica. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham, nos assistem. Maica, me permita aqui fazer uma primeira consideração em relação aos crimes virtuais, na verdade, a toda e qualquer conduta de marginais, seja pela internet, seja nos demais ambientes, algo é bem comum, né? Tudo que nos causa apreço, tudo que nós temos zelo e cuidado, nós temos medidas de segurança.
Nas nossas casas, muro, cerca, câmera, alarme. No carro é a blindagem, é o GPS, é o seguro. Em relação aos nossos eletrônicos, é o antivírus, é os meios de segurança. Contudo, em todos eles tem um cenário bem interessante de oportunidade para os marginais, que é o elo mais fraco, que é o fator humano. É o comportamento das pessoas. Agora, em um momento de isolamento social, o brasileiro fica mais de 9 horas na rede, um aumento de mais de 125% nos crimes virtuais, e todos eles em uma esfera muito pontual, que é o comportamento das pessoas, né? Esse cenário todo de segurança, você pode ter a sua casa revestida de todos esses critérios que eu falei, mas se você abrir a porta, ele entra. Se você entrar no seu carro sem cuidado, ele aproveita a oportunidade. Em relação à internet, é a mesma coisa, Mike. O que é importante que as pessoas observem. Normalmente isso vem por um link, vem por um SMS, vem por um WhatsApp, que são as oportunidades, são as formas que o marginal tem de acesso a essas pessoas. E depende muito do comportamento das pessoas, né? Se isso vem por um link, uma dica muito interessante, aquele famoso HTTP, que é o início do endereço eletrônico, se ele vier acompanhado de um S, ali quer dizer que é um sistema seguro. Totalmente? Não, mas você já tem um critério a mais de segurança. Todos são obrigados a observar esse ambiente? Não. Na verdade, se vem um link de uma instituição financeira, se esse S não aparece, o ambiente não é seguro, isso potencialmente é uma fraude, né? Se isso vem por SMS, tem o chamado short code. Ah, recebi de um número que tem lá 3 dígitos, tem 4, no máximo 5. Se esse SMS vem de um número de um celular com um prefixo de um estado que não é o seu de origem distante, possivelmente isso é um golpe. Por quê? A título de exemplo, nós estamos aí no momento de contato pelo Sistema Único de Saúde com as pessoas. Se você receber um SMS do número 136, é o SUS querendo falar com você. Então, você já tem uma certa segurança para acessar esse sistema. E nunca eles vão pedir primeiro informações. Normalmente, eles te passam a informação e pedem a confirmação, justamente para dar esse link de validade. O WhatsApp, na verdade, hoje é o melhor cenário para aqueles que estão à margem da lei. É só você gerar um link, que isso é compartilhado, alguns por inocência, outros por má fé, mas é a oportunidade que acontece. Eu acho que pode-se dizer, né, doutor, que a curiosidade faz com que as pessoas caiam muito nisso, né? Vê lá, tá aí carentona, tá sozinha em casa, de repente vê lá um link que chama atenção, vai lá e clica. Clicou, já era, né? Já pode estar fazendo aí, levando muitas informações daquele celular, daquele aparelho de celular, para esse bandido, para esse criminoso, né? Exatamente, Michael. Realmente é um momento de carência das pessoas por conta desse isolamento. E muitas vezes tinha uma falta de prudência em relação ao compartilhamento da informação, né? Durante o final de semana, houve um alvoroço justamente por conta do episódio que estava marcado para hoje, que foi a reabertura do comércio, né? Uma suposta decisão judicial que suspenderia a abertura e, consequentemente, o decreto do município. Golpe. Fake, mas gerou efeito para muita gente. E, na verdade, o que acontece? Nós verificamos um compartilhamento realmente indiscriminado e sem qualquer tipo de cautela. E, na verdade, você acaba por expor muitas pessoas dessa forma. Porque hoje o nosso smartphone, ele não é uma exclusividade de determinadas faixas etárias, né? A criança tem acesso, o idoso tem acesso, e aí é onde você vê a oportunidade dos crimes realmente se consolidarem com mais propriedade. Uma das dicas que você falou até agora foi a questão do HTTP, né? Isso. Se tiver o S ali na frente, beleza, mas nem todo mundo se atenta a isso. Qual que é uma dica assim, mais sólida assim, para as pessoas ficarem atentas quando for receber uma chamada ou até mesmo um link para clicar? Maica, tudo que gera muita facilidade, muita comodidade e, ao mesmo tempo, urgência, é desconfiar. Por quê? Ah, recebi um link aqui que ficou muito famoso em relação a determinada cerveja que estava dando lá um barril. Qual que era o grande denominador desse golpe? Ah, eu só preciso fazer um cadastro, indicar algumas pessoas e eu vou ganhar isso para poder ficar em casa, inclusive consumindo essa cerveja, né? Para aquelas pessoas que tiveram a ousadia de acessar o link, ali não estava tudo perdido. Por quê? Realmente parecia um cadastro, só que aparecia ao lado uma espécie de temporizador que indicava o quê? Quais eram os números de unidades disponíveis ainda para quem quisesse. E você, na plataforma, isso vai descendo. Então, a pessoa fala, eu preciso fazer isso agora, senão eu vou perder a minha unidade. E, na verdade, tinha uma forma muito simples de você verificar se isso era golpe ou não. Era só sair desse link, retornar. Se esse marcador voltou exatamente onde ele estava,
é porque aquilo não é real, aquilo não é interativo, aquilo não é fidedigno. Então, ou seja, normalmente esse golpista, esse estelionatário, se vale justamente dessa urgência, dessa emergência. Em relação ao auxílio emergencial, um absurdo que está acontecendo com muita gente. Muita gente Mas caindo, as pessoas né? não têm a cautela de procurar junto ao site da Caixa Econômica Federal, junto às plataformas de acesso, o aplicativo, para quem usa aí o iOS, sem querer fazer propaganda dos demais, mas acaba sendo com uma certa segurança, porque você vai na base dos apps, só tem aquele disponível para você baixar. Que é muito mais fácil, né? Exato. Agora... Já tem até uma pergunta, doutor, desculpa estar te incomodando, mas é que temos uma participação aqui, eu acho interessante a gente colocar aqui as dúvidas dos nossos telespectadores. Boa tarde, tenho 70 anos e caí num golpe no qual tive que depositar R$ 850 para os golpistas. Golpe do cartão de crédito. Tem como recuperar meu dinheiro? O que eu faço? É a Ângela do Jardim Sabará. Muita gente cai nesse golpe, Exato. né? Bom, boa tarde para a Ângela. E, na verdade, a situação da Ângela é de muitos outros londrinenses, paranaenses e até brasileiros, né? O que existe? Existe uma política de responsabilidade dos bancos? Sim. Agora, existe também o que nós chamamos de excludente da responsabilidade, que é a chamada culpa exclusiva da vítima. Ou seja, em que contexto se deu esse golpe? As informações foram repassadas pelo próprio consumidor, pelo próprio cliente, esse golpista? Como que a instituição financeira conseguiria monitorar isso, né? Então, ou seja, por isso que a cautela muitas vezes tem que partir por parte do consumidor. Falar que não existe a possibilidade de responsabilização de determinada instituição seria temerário da minha forma. Mas é muito difícil, é muito remoto. Por quê? A instituição vem e passa, minha base de segurança é essa, é o site que eu deixei à disposição, é o aplicativo, é o cartão, mas se um terceiro totalmente estranho vem e consegue, infelizmente, ludibriar uma pessoa dessa, para efetivamente conseguir esse ressarcimento é muito complicado. Até porque, e para alcançar o ressarcimento, a busca de onde esse dinheiro foi parar. É muito e a que difícil. título, né? Sem falar que esse golpista, muitas vezes, se eventualmente ele é localizado, que é difícil, mas mesmo seja, até para se comprovar a natureza de como esse dinheiro chegou para ele, gera um debate muito grande. Então, é um processo longo, então, que ela vai ter que enfrentar, longo. né? Cautela, sem dúvida alguma, é o primeiro denominador que as pessoas têm que considerar. E lembre-se, gente, tudo que é muito fácil também não é bem assim. Tudo que é muito fácil, desconfie. Ganhar 5 barris de chopp, lá no caso daquela cervejaria, você ganhar álcool em gel, fique atenta a tudo isso. Doutora, aproveitar a sua presença aqui. O comércio foi reaberto hoje, né? Parte do comércio, algumas coisas já estão funcionando. Como que fica essa questão dos preços abusivos também? Será que nesse momento as empresas vão começar aí a aumentar os preços, os valores? Qual que é a atenção do consumidor em relação a este momento? Sim, perfeito, Maica. Na verdade, o que acontece? Todo mundo agora tem uma expectativa em relação ao comportamento dos consumidores, né? Os lojistas e fornecedores também têm a mesma expectativa. Em verdade, o que se espera não seria um aumento, mas uma queda, né? Da mesma forma que aconteceu com combustível e outros elementos. Por quê? Justamente por conta desse cenário diferente. O que as pessoas têm que ter muita cautela. É indispensável, eu preciso, eu tenho que comprar? O preço está fora. Se tem condições de comprar, exija o cupom fiscal, porque ele vai estar discriminado o produto e o preço. Por quê? Se eventualmente esse valor for considerado abusivo, via PROCON, via essa via administrativa ou até judicial, se necessário for, ele consegue o ressarcimento dessas diferenças e até repercussões jurídicas por conta disso, né? Agora, o consumidor tem que fazer a parte dele. Se hoje ele aproveitou esse primeiro momento do comércio aberto, fez uma aquisição e não pegou sequer um cupom fiscal, a gente não consegue comprovar a abusividade que eventualmente tem acontecido. Advogados trabalham com provas, né? Tem que ter sempre aí o número dos documentos, como você disse, cupons, e também quando fizer uma ligação, pegar aí aquele número que eles passam, né? Para você ter o protocolo. Obrigada, Alex. O protocolo, isso é importante. A gente acha que é coisa banal, mas é muito importante nessa hora, né, doutor? Olha, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Doutor Wesley, mais uma vez participando aqui com a gente. Isso, à disposição sempre. Uma ótima semana para você, tá bom? Para todos nós. Obrigada. E obrigada a você também que participou com a gente aqui através do nosso WhatsApp, fazendo a sua pergunta, né, o seu questionamento. E agora quero mudar de assunto. Vamos falar sobre organização. Você concorda comigo que a casa organizada influencia diretamente na nossa vida? Bom, gente, para mim isso faz muito sentido, viu? Se você não sabe por onde começar a se organizar, confira agora comigo a dica da personal organizer Dani Gasparotto. Confira aí. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani Gasparotto, eu sou personal organizer
e eu estou aqui hoje a convite da TV Tarobá para fazer esse videozinho para vocês da minha casa, falando um pouquinho sobre organização, sobre hábitos para se ter uma vida mais organizada. Acredito que não se tenha momento melhor para nós falarmos sobre isso, por ser um momento onde todos estamos passando muito mais tempo dentro das nossas casas, tendo que trabalhar dentro de casa, tendo uma nova rotina e tendo que conciliar com a rotina de toda a família também. Então, é um momento onde a organização ela realmente pode se tornar uma aliada para melhorar o convívio familiar. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho para vocês, sobre alguns hábitos que podem aí facilitar para todos em casa. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês é a seguinte: uma pessoa organizada, ela realmente se dedica a uma organização definitiva. Ou seja, ela separa um tempo para realizar esse momento da organização. A gente costuma até dizer este evento da organização. Ela realmente concentra todos os seus esforços para a eliminação total da bagunça, buscando encontrar um local exato para cada um dos seus itens, eliminar os excessos, e também guardá-los em locais que realmente sejam lógicos, práticos e fáceis para que todos na casa tenham acesso, para que todos os envolvidos consigam encontrar aqueles itens, usar e depois devolver para o mesmo lugar. Ou seja, ter uma manutenção mais facilitada. É isso o que uma organização definitiva ela proporciona para nós. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é: uma pessoa organizada, ela gerencia a sua rotina. Ou seja, ela lista todas as atividades que ela tem a fazer. E desta forma ela coloca as prioridades, coloca à frente o que realmente precisa ser feito com mais urgência, que tem maior importância, maior relevância, e dessa forma ela organiza essas tarefas diante da sua disponibilidade. Para isso é muito importante que ela tenha muita responsabilidade e também muito foco para fazer o que precisa ser feito no momento em que realmente precisa ser feito, sem deixar para depois, sem procrastinar, sem se auto-sabotar. É uma forma até mesmo de ter muito mais produtividade nas suas tarefas do dia a dia. Então essa é a segunda dica. E a terceira dica é: uma pessoa organizada, ela realmente desapega do desnecessário, ou seja, ela vive com menos, ela vive com o essencial, ela não acumula, ela não tem itens em excesso, ela analisa melhor as suas compras para viver de uma forma muito mais leve, com muito menos coisas, no geral, o que facilita muito mais a organização do dia a dia, a manutenção e a se viver realmente com muito mais propósito, com muito mais intenção, dando realmente todo o seu foco e atenção àquilo que realmente você precisa fazer. Gente, essa questão de organização, a gente estava até comentando aqui nos bastidores, é muito importante. Eu tenho um tique, eu acho que é um tique, não sei, Acho que é um tique, não, como um toque, na verdade, Parece que todo dia, antes de sair de casa, eu tenho que passar um pano com álcool no chão. É uma coisa que eu tenho há muito tempo. Parece que só essa simples passada de pano no chão da minha casa, parece que o meu dia está organizado, a minha vida está organizada. Arrumar o guarda-roupa, então, isso faz tempo que eu não faço, Mas quando eu faço, eu tiro tudo aquilo, organizo, parece que eu me sinto tão aliviada. Não sei se você aí de casa se sente assim também, Mas é assim que eu me sinto. Eu acredito que a organização, ela só traz benefícios para a nossa vida. Se você ainda nunca fez isso, faça o teste e depois você me conta, tá bom? É bom demais. A nossa casa é o melhor lugar do mundo, não é mesmo? Ela nos transmite segurança, aconchego e bem-estar. E não importa o tamanho, viu, gente? E que tal deixar o seu cantinho ainda mais feliz com pequenas reformas? A arquiteta Lorena Ramos mostra pra gente como é possível. Hoje eu vim trazer um tema que seria fazer a renovação da decoração da nossa casa nesse período que a gente está de quarentena.
Então vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de frisar é em relação a fazer uma organização e limpeza de tudo que a gente tem guardado. Primeiro, pegue aquelas roupas antigas que você não está usando mais, que você não está vestindo mais, junta elas para fazer uma doação. Os brinquedos antigos do teu filho, tá? Que ele não tá usando mais também. Os livros antigos que você tem guardado aí nas prateleiras do escritório. Utensílios de cozinhas que estão todos nas gavetas. Por que eu falo isso? Porque isso vai trazer uma energização, uma renovação aí pro ar da tua casa. Não só pra sua casa, mas como pra você também. Então, isso vai trazer energia para você voltar aí pro teu dia a dia, pra tua rotina, ok? Já as plantas, elas precisam de um mínimo de cuidado possível. Existem plantas que elas precisam de pouca luminosidade, mas mesmo assim elas têm que ter luz. Então, tente colocar elas perto de janelas, próximos a varandas. Elas vão trazer essa renovação também do ar da tua casa. Porém, toda espécie deve um cuidado específico. Umas precisam ser mais regadas do que outras e algumas têm que ter adubação e poda periódica. Então, confirme se nessa sua rotina você consegue fazer esse devido cuidado com cada espécie. Viu, ó, sem querer, a arquiteta comentou a mesma coisa, a questão de organização, né, de você tirar aí da sua casa tudo aquilo que você já não usa mais. Realmente parece que é uma energização do nosso dia a dia, da nossa casa, gente. Experimente, é muito bacana isso, você vai gostar e depois, se quiser fazer aí um depoimento, uma declaração, conta pra gente sobre essa questão de você desapegar das coisas aí da sua casa e deixar o seu lar, a sua casa muito mais aconchegante e organizada. E as temperaturas deram uma baixada nos últimos dias, né? Pela manhã tá bem friozinho, quem sai bem cedinho precisa se proteger com blusas. Durante o dia esquenta e no final do dia a temperatura volta a cair. Será que este clima mais fresco pode ser mais propício para a propagação do vírus da Covid-19? Quem vai nos explicar sobre isso é a coordenadora dos cursos de Biomedicina e Farmácia da Unopar, a Aline Stipe, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Aline, seja bem-vinda. Boa tarde, Maica. Me diz uma coisa, Aline, como que o vírus do coronavírus, neste momento, ele se propaga? Como que ele reage a essa temperatura mais baixa que nós estamos vivendo aqui? Então, a temperatura em si, o grande problema é como que a gente fica. Então, a gente tende a se aglomerar mais, a ficar com ambientes mais fechados, com esse frio, né? Mas o vírus em si, ele acaba tendo a sua propagação pelo ar. Então, o interessante é a gente falar na umidade desse ar. Então, quanto mais úmido esse ar for, mais densa essas gotículas, né, que a gente dispersa no ar com o vírus, né, ela fica mais densa e tende a depositar mais rápido. Então, isso é ao nosso favor. A contrapartida, com o clima um pouco mais frio, a gente tende a se aglomerar mais e ficar em ambientes mais fechados. É importante também, neste momento, a gente, então, deixar a casa ser mais arejada, mesmo que está frio, né? Deixar a casa mais aberta, o ambiente com as janelas abertas, isso contribui? Sim, a gente precisa sempre lembrar, né, de algumas tomadas de segurança. Então, deixar o ambiente sempre arejado, então portas e janelas abertas. Então, a gente se agasalha. E sempre que a gente prestar atenção, com as mãos, a gente não tocar nas nossas bocas e no nariz, né? Olhos também, conjuntiva. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, mas o ambiente deve ficar sempre arejado, mesmo com o clima mais frio. Isso vale até nem só para o coronavírus, mas para gripes, para outros problemas de saúde, né? Isso mesmo. A gente não pode esquecer que agora a gente começa com o clima mais baixo, a gente tende a ter outros vírus circulantes, né, que a gente chama de vírus sazonais, que são os vírus da gripe, dos resfriados. Então, a gente acaba aumentando a propagação também desses vírus, né, em ambientes fechados. Então,
casa sempre arejada, ambiente sempre arejado. Para esses vírus, é importante também o cuidado da higiene, lavar as mãos, o álcool em gel, o uso das máscaras. Isso, com certeza. Para todos os vírus, né, respiratórios que a gente fala, é sempre importante tomar cuidado com a lavagem das mãos. Então, essa higiene é para qualquer vírus. Então, lavar as mãos, usar o álcool em gel quando você não tem água, sabão, né? E lembrar de friccionar, lavar as mãos por 20 segundos. Então, a gente sempre ensina que, mesmo com água fria, né, que a gente fala, tá frio, a água está mais fria ainda. Realmente, mas precisa lavar com mais vezes ao dia a mão com água e sabão. Para as pessoas asmáticas e que também têm bronquites, como que fica esse momento, está chegando essas temperaturas mais baixas? Quais são os cuidados? Nem precisa ser relacionado com a Covid, mas com o cuidado pessoal da saúde mesmo. Na verdade, as pessoas que já têm um problema respiratório, elas estão mais propensas a desenvolver outras infecções respiratórias. Então, o isolamento seria um pouquinho mais acentuado para esse grupo, né? E me diz uma coisa, Aline, é importante mesmo a questão do sol. O sol, ele é um agente, um aliado a favor contra a Covid, contra o coronavírus? O sol, na verdade, ele acaba estimulando o sistema imunológico, né? Então, é importante, a gente fala da vitamina D, a vitamina D também é importante no sistema imunológico. Então, é importante que a gente tome sol, né? 20 a 30 minutos por dia, para a gente ter essa ativação da vitamina D, o sistema imunológico ficar melhor. Então, o sol na casa, a gente acaba tendo um ambiente mais saudável com o sol mesmo. Tá certo, então. A Aline participando aqui com a gente, farmacêutica, professora também de biomedicina. Muito obrigada pelas informações e pela sua participação, tá, Aline? Obrigada, Maica, pela abertura. Um abraço, tchau, tchau. Gente, o solzinho faz tão bem para a vida, né? Eu acho que deixa a gente com mais cor também. Se de repente você que mora em casa, toma aí uns 10, 20 minutinhos de sol, que é o melhor aliado para você e para a sua saúde, viu? Faz toda a diferença. Você viu só que a farmacêutica Aline falou, né? Então, aproveite, tá bom? E aproveitando que temos tido aí dias lindos, né, de sol, maravilhosos, então aproveite esse momento aí também. E a maioria das empresas está passando por um momento econômico muito delicado, né? O advogado Jossan Batistucci, ele comenta sobre este assunto agora aqui pra gente. Confira. Olá, tudo bem? Meu nome é Jossan Batistucci, sou advogado, professor, e vou tratar com vocês hoje sobre um tema muito relevante, que é a situação econômica das empresas neste momento de pandemia de coronavírus. As empresas, como uma importante fonte produtora de recursos, como uma importante fonte empregadora de mão de obra e também geradora de tributos, portanto de circulação de dinheiro na economia, pode nesses momentos vir eventualmente a ter necessidades, a ter dificuldade econômica. Afinal, não são poucas os seus compromissos, as suas dívidas mensais, tais como aluguéis, recursos para pagamento da mão de obra, pagamento dos tributos, pagamento dos seus fornecedores e tantas outras despesas para que a empresa mantenha a sua atividade regular. Diante dessas situações e neste contexto de força maior, nós temos no direito a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências e Recuperação de Empresas. Através desta lei, existe o Instituto da Recuperação de Empresas, que pode ser extrajudicial ou judicial. E, em sendo judicial, permite com que este empresário possa reorganizar os seus compromissos, podendo ter um prazo de até 2 anos para implementar a sua recuperação judicial. Isto é fundamental porque permite com que a empresa possa realmente estruturar de maneira mais adequada, inclusive do ponto de vista cronológico, o pagamento dessas obrigações. Evidente que os seus credores vão também opinar a respeito disso, mas os credores querem receber e preferem muitas vezes receber um pouco mais tarde do que não receber caso a empresa vá à falência. Então, empresário, empresária, busque também esta alternativa junto ao seu contador e ao seu advogado. Busque mais informações. Afinal de contas, o Instituto da Recuperação Judicial de Empresas é uma ferramenta muito importante para que o seu negócio possa lá na frente se reerguer.
Quando eu falo reerguer, é porque o negócio tem que já estar em condições, até então, no início da pandemia, de ser um negócio viável. E se é um negócio viável, mas que neste momento sofre uma derrocada, sofre uma grande dificuldade, logicamente que passado esse período lá, ela terá condições, esse negócio terá condições de se reerguer. É aí que mora o Instituto da Recuperação Judicial de Empresas. Afinal de contas, não é nada sadio ter uma decretação de falência num momento como este. Por conta disso, inclusive, que há projetos no Congresso Nacional para tratar sobre essa situação especial durante a calamidade pública e também existe já, inclusive, uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que juízes possam ver com uma maneira mais acalmada, mais detalhada a respeito desta situação específica. E, neste contexto, então, evitar decretar a falência neste momento e permitir com que empresas que, inclusive, já estejam na recuperação judicial possam se reorganizar de diversas maneiras. Afinal de contas, o artigo 50 da lei que eu mencionei, a Lei 11.101 de 2005, permite inúmeras situações, inúmeras soluções para que a empresa possa se reerguer. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e que você tenha pleno sucesso em seus negócios. Um grande abraço e até mais. E você ama chocolate? A Aline oferece várias opções saborosas para o seu dia a dia, viu? Tem o chocolate culinário para você preparar aquela receita de família e tabletes com sabores para você se deliciar. Gente, acredita que não tem adição de açúcar e ainda vem com colágeno? É para comer sem culpa mesmo. Você também pode experimentar os novos bombons Linea. É muito cremoso, chega a derreter na boca. Eu vou aproveitar esta embalagem super linda aqui, ó, e dar de presente. Tem coisa melhor do que compartilhar momentos doces com quem amamos? Chocolate com sabor é Linea. Experimente e se apaixone. E agora nós vamos falar ao vivo com o Dr. Paulo. Ele é ortopedista e ele está ao vivo aqui com a gente através da nossa chamada de vídeo para explicar um pouquinho para a gente, porque neste momento muita gente trabalhando em casa e por conta disso às vezes fica até mais tempo em frente ao computador ou no celular. E é aí que começa a surgir, né, as dores nas mãos. Então, para ajudar a gente a evitar esses incômodos, vamos falar com o ortopedista Paulo Marcel. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, para explicar algumas coisinhas para vocês aí. Doutor, esse momento que nós estamos em casa, pessoal fazendo home office, né? Realmente fica mais tempo, parece que eu acho que na frente do computador, segura no tablet, celular, e a mão começa a sentir algumas dores e alguns incômodos. É preciso ficar atento a isso. Nesse período de quarentena, nessa pandemia, a gente acaba trabalhando mais em casa, fazendo o que a gente chama de home office. E acaba utilizando muito mais o uso de computador, de tablet, de celulares. Isso causa um pouco mais de dor nas mãos, que a gente conhece como uma tendinite. E às vezes uma doença chamada túnel do carpo, que é o formigamento das mãos. Então, nesse período, pode aumentar as dores, sim. É importante, então, quando nós formos começar a fazer o trabalho, né, a sentar ali no seu espaço de home office, fazer alguns exercícios com as mãos, mexer, alongamento, para que essas dores não surjam? Aconteceu aí o imprevisto? Tranquilo, doutor. Acontece, ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim. Faz parte. Desculpa. O senhor entendeu a minha pergunta? É importante a gente alongar antes de começar a fazer o nosso trabalho? Isso, antes de você estar fazendo as atividades no dia a dia, fazer alguns alongamentos, alguns exercícios, até mesmo uma bolinha para fazer alguma atividade, para você que a gente fala esquentar a articulação, movimentação e os dedos, né, para esquentar a musculatura. E o alongamento ele vai ajudar que isso te proporcione ter menos dores. Outra coisa importante nesse período de trabalho, você parar alguns períodos e fazer alguns alongamentos, alguns exercícios, né? Isso é importante. Muitas pessoas têm buscado a ajuda do senhor depois desse momento, onde estamos mais em casa. Como tem sido a procura por ortopedista? Desculpa, cortou a ligação. Neste momento, né, de
que nós estamos mais em casa, as pessoas têm buscado mais a ajuda do senhor, informações para que tenham uma saúde mais tranquila em relação às mãos, em relação ao corpo? Nesse período eu não consegui completar, mas o que eu entendi é que você perguntou se aumenta a procura no consultório, né? Isso. A gente acaba tentando orientar nesse período para, como eu estava falando, fazer os alongamentos mesmo, né? E a gente orienta também alguns pacientes, porque nesse período dá mais tendinite, né? Como eu tinha falado, e o túnel do carpo. Então é importante, gente, você se alongar, fazer os movimentos das mãos antes de começar a fazer o uso do computador. Muita gente fica um tempo até mais vezes maior, né, por estar em casa. Então, todo esse cuidado evita aí como tendinite e até mesmo a LER, né, doutor? O uso, a repetição constante, né? Então, evitar de usar constantemente, né, utilizar os computadores. Outra coisa também é o que eu frisei agora há pouco, né? Em relação ao descanso, né? Às vezes em casa a gente acaba sobrecarregando, trabalhando mais, né? Então a gente sempre pede para dar um descanso, dar um intervalo entre um trabalho e outro. Até segurar o filho no colo, né, doutor? Muitas mães aí estão em casa, estão tendo que segurar o filho com mais tempo no colo. Isso também requer um cuidado especial para o ombro, para a coluna e até para o braço mesmo, né? Isso também, né? A gente acaba ficando mais tempo com as crianças, então acaba forçando um pouco mais o braço, segura as crianças no colo. Outra coisa também, a gente aumenta os afazeres em casa, acaba fazendo uma faxina um pouco mais pesada. Então, sempre tomar cuidado, abaixar para pegar as crianças, né? Então, acaba forçando mesmo um pouco mais. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos e uma ótima semana, tá bom? Tá, joia. Muito obrigado pelo convite e estamos à sua disposição. Muito obrigada, um abraço. Essa questão do celular do Dr. Caí, né? Estava até assistindo ontem a televisão e vi que várias lives, né, estão acontecendo de artistas pelo mundo. Teve tantas videocassetadas de pessoas que estavam fazendo a live e de repente caiu o celular e teve que buscar uma outra forma e ficou cantando, né? Os cantores aí fazendo tantas lives. Isso acontece, é muito engraçado e a gente tem que se divertir, né? Ao vivo é assim, né, gente? Faz parte, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre felicidade, hein? Você quer saber aí sobre a felicidade? Porque já parou para se perguntar o que o ser humano, né? De que maneira que o ser humano vai se comportar pós a pandemia do coronavírus? A gente vai conversar com a Márcia Moreno, que está aqui daqui a pouquinho, e vamos falar sobre isso. Então, espero você.